traduzir, né, os alvos, os objetivos, as metas estratégicas em alvos de resultado mais táticos, num nível mais rápido. As pessoas se comprometerem com o resultado e não somente com a entrega. Então, continuar cobrando as pessoas, né, ou trazendo essa comunicação muito violenta em relação a só a cobrança por si só do status, acaba fazendo com que as pessoas migrem para uma visão de defensiva o tempo todo. Então, elas precisam se defender o tempo todo. Num projeto grande, que é pautado em etapas e não em entregas de valor, eu vou demorar muito para ver o resultado. Qual que foi o primeiro trabalho que a gente fez? Essa conexão que você trouxe, Rafinha. Não, peraí, gente. Qual que desses produtos é o que a gente acredita que mais vai ter retorno financeiro? Ah, é esse. E eu acho que é isso que faz com que o portfólio ele evolua para um lugar onde ele deixa de ser somente o repassador de informação e ele passa a ser parte fundamental para que a cadeia de valor flua mais rápido. Isso é uma reflexão muito importante. Geralmente, quando a gente chega numa empresa e ninguém reclama de nada, todo mundo diz que tá tudo bem, tudo tá verde, tudo tá maravilhoso, dificilmente é porque esse é o cenário real. Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Nauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Love the Problem. Hoje a gente está aqui para dar continuidade à nossa série Organizações Orientadas a Valor e a gente vai falar sobre gestão de portfólio orientada a valor, orientada a resultado. No último episódio da série, que foi o 292, onde a gente falou sobre como conectar estratégia e execução com a gestão por resultados, a gente já começou a falar um pouquinho sobre como ter foco exige descarte, que a gente precisa priorizar aquilo que é mais importante, que a gente precisa focar no problema e que o contexto é o maior direcionador. Isso, a partir de uma perspectiva de gestão de resultados, vai se conectar muito com como a gente cria uma governança de produtos e projetos que faz, na prática, a gente conseguir traduzir todo esse direcionamento em todos os projetos e produtos da organização para que eles sejam orientados a valor e sejam conectados com o impacto para o negócio, com o impacto para a estratégia. Para isso, eu trouxe aqui Samira Tavares e Daniela Prevot, nossa querida Dani Prevot também, que são vozes que quem aqui gosta de maratonar episódio, tem muitos episódios com essas duas aqui para vocês se aprofundarem aí, mas que sempre é bom poder matar a saudade, então também vou pedir para elas se apresentarem. Por favor, Dani, conta um pouquinho de você. Oi, Rafinha. Obrigada pelo convite mais uma vez e um pouco diferente, né? Acho que quem troca bastante aqui no Love the Problem costuma me ver falando bastante sobre comunicação, que é um tema aí de paixão, mas para me apresentar aqui em conexão com o nosso tema, eu comecei minha carreira, na verdade, com planejamento estratégico, e do planejamento estratégico eu fui para melhoria contínua, né, gestão de processos, e depois fui evoluindo para produtos, o mundo ágil e sempre a comunicação junto como um pano de fundo. Mas acho que por que conecta isso, né? Eu tô desde 2020 aqui na Nauer K21, trabalhando bastante com essa visão. Nosso foco sempre foi trazer valor, antecipar valor para o cliente, para as organizações. Então, acho que no meu olhar aqui de consultora, né, nesses anos todos, esses 6 anos aqui na empresa e nesses anos profissionais, olhando melhoria de processos e alcance do planejamento estratégico, eu venho, acho que nesse lugar muito reflexivo, né, do que eu vi que funciona, do que eu vi que não funciona e os nossos desafios, né, Sami, de transformar, né, as práticas, os processos, os cotidianos nas empresas para trazer um pouquinho mais de clareza e conexão, né, entre o que se faz, se produz e aquilo que se espera alcançar. Eu acho que esse é nosso grande desafio quando a gente fala em intencionalidade e gestão de portfólio por valor. Então, Sami, posso passar a bola, Rafinha? Posso, né? Fica à vontade. Sami, passa a bola pra você. Estou muito feliz de gravar um Love the Problem com você. Vamos aprender muito, gente, com Samira. Olá, pessoal. Tudo bem? Que bom estar mais uma vez aqui com vocês. É sempre muito bom dividir esse palco com estrelas famosas. Então,
quem sou eu, né? Obrigada, Rafinha. Obrigada, Dani, mais uma vez. E é interessante quando a gente fala sobre esse tema. Então, eu venho de forma recorrente aqui, dividindo com vocês um pouco nessa visão de mercado, a gente falando sobre clientes, sobre esse tema. Mas, sendo muito sincera, eu vou começar confessando aqui na minha apresentação que eu já passei em diversos lugares e eu já ajudei a construir diversos PMOs que só serviram para deixar as empresas cada vez mais lentas, mas tudo muito bem bonito, tá? Tudo com slides bem bonitos, tudo com semáforos bem coloridos, mas no final das contas zero impacto no resultado. Então, quando eu olho para esse trabalho todo de como é que a gente, enquanto empresa, impacta outras pessoas, outras organizações, é muito nessa visão de que construir a ferramenta pela ferramenta não significa nada. O que a gente precisa fazer quando a gente fala de governança é, de fato, mudar a perspectiva da visão do resultado de verdade. Então, o que aquilo traz de resultado para a empresa hoje? Como é que a gente consegue ajudar a estruturar para que as pessoas consigam olhar resultados de uma forma diferente e as empresas consigam, de fato, cada vez mais buscar essa visão de resultado. Então, eu fico muito feliz de falar mais uma vez sobre esse tema e a gente vai trazer outros ângulos, outras perspectivas, porque falar de resultado é aquilo que a Nauer faz o tempo inteiro e na grande maioria das nossas conversas, e não importa se é resultado de negócio, se é resultado de time, se é resultado organizacional, a gente tá falando de resultado no fim das contas. Então, muito obrigada, espero que esse episódio seja maravilhoso. Muito bom, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite, estarem aqui comigo. É sempre bom demais gravar com vocês duas, então tenho certeza que esse papo vai trazer bons insights aí para quem tá ouvindo a gente. E eu queria já começar conectando duas pontas aqui que vocês falaram. Sami falou um pouco sobre essa questão do status report, daquela vitrine, do PPT bonito, que pode ser útil em alguns momentos, mas que se não gera resultado não adiantou de nada. E a Dani trouxe a questão da comunicação, que sempre é muito presente na sua vida, né, Dani? E aí, eu queria começar com um assunto que pra mim conecta muito essas duas coisas, que é a visibilidade. Visibilidade sobre o andamento dos projetos, dos produtos, das entregas. Existe uma maneira um pouco mais clássica e tradicional que as empresas vêm fazendo isso e comunicando isso, seja para quem está ali liderando um projeto ou um produto, seja para quem precisa saber como aquele projeto ou produto está andando. E muitas vezes essa visibilidade ela não é pautada em resultados. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, da experiência de vocês, de como mudar essa forma de comunicação, como mudar essa visibilidade para que a gente, desde o início, comece a falar de resultado. Vou começar, Dani, aí você vai, por favor, me complementando. Tem uma frase muito interessante que eu li em algum momento, ou ouvi de alguém em algum momento da minha vida que me marcou demais, assim, que é: o status report, ele responde exatamente aquilo que eu fiz enquanto organização. E quando a gente fala de resultado, de valor, de governança olhando para valor, a gente responde uma pergunta que é para onde que a organização está se movimentando. E é interessante isso porque o status report ele nasce de uma pergunta de desconfiança, né? Como que o trabalho está? Cadê o trabalho? Como é que o trabalho está em andamento? E quando a gente começa a mudar isso para, ao invés de perguntar como que o trabalho está, a gente começa a perguntar será que isso que a gente fez resolveu aquele problema? Será que isso que a gente entregou conectou com aquele resultado? A gente começa a dar uma visibilidade diferente para as coisas. Então, eu acho muito ruim quando a gente escuta ou vê em vários lugares as pessoas demonizando o status report. Ele não é ruim. A diferença é a pergunta que a gente faz com aquilo. Então, perguntar se o trabalho foi entregue não responde nada para as empresas, porque a grande maioria dos trabalhos não se conecta com essa visão de fato qual é o resultado que a gente está dando. Então, o que a gente precisa dar mais de visibilidade, e aí, gente, não é sobre ferramenta, não é sobre os comos, é sobre o que a gente pergunta, o que a gente quer responder e qual é a visibilidade que a gente quer dar para as empresas. Então, quando eu falo e aí a Dani tem muito mais autoridade no assunto para falar do que eu sobre comunicação, no status report ele serve para comunicar alguma coisa. A grande sacada aqui é o que a gente quer comunicar. E quando a gente fala de governança de valor, a gente quer comunicar resultado e não demonizar a ferramenta por si só. Teve vários insights que a sua pergunta me gerou, Rafinha. Eu vou começar por alguns deles que eu vou lembrar, porque você me falou, eu conectei outros insights. Eu entendi a sua pergunta, né? Como
conectar entrega de resultado logo no início. Eu acho que isso já é uma quebra, de certa forma, de paradigma, ou de hábitos, ou de práticas de uma organização que tem o costume de ter projetos muito grandes. A primeira quebra de paradigma de mentalidade não é sobre o quanto que a gente vai entregar, mas é o que eu posso fazer para chegar nesse resultado, que conecta um pouco com o que a Sami trouxe, que é uma quebra de paradigma. Porque, no geral, o que nós vemos? Nós vemos um planejamento estratégico que estabelece, né, um objetivo mais longo prazo, estabelece, muito provavelmente, métricas financeiras, né, de médio a longo prazo, e já se compromete com ações. Então, é a entrega da iniciativa A, entrega da iniciativa B. E eu vou fazer a gestão, o acompanhamento do meu portfólio desses projetos. Então, no dia a dia, na coordenação do dia a dia, né, Sami, a gente não se conecta com a lembrança do resultado que a gente gostaria de gerar. A gente vai mergulhar de cabeça, os profissionais, enquanto profissionais, nós vamos mergulhar de cabeça e entregar a iniciativa A, B, C, D, porque aquela é a nossa aposta. Por isso, inclusive, que nós falamos muito de metodologias que dão suporte, né, ao comprometimento com o resultado, como, por exemplo, o OKR, né, uma metodologia de gestão por resultados, não uma metodologia de gestão só das entregas, porque dá uma certa flexibilidade e principalmente dá um foco para uma camada entre, né, o comprometimento do planejamento estratégico e o dia a dia das ações, das iniciativas para chegar nos resultados. Então, acho que uma das coisas para iniciar logo as ações é fortalecer uma metodologia, seja de planejamento estratégico, seja de gestão por resultado, que se compromete com o resultado que a gente quer alcançar, provavelmente num período menor, né, que é o grande desafio que a gente vê das empresas, né, a gente conseguir fazer essa mensuração, né, das ações em indicadores que antecipam, né, os indicadores leading, não os lagging, métricas que ajudam a gente a entender se a gente está indo ou não nessa direção, fazer essa base e aí trazer o comprometimento com projetos, iniciativas, backlog e assim por diante. Então, eu acredito que esse seria um primeiro passo que eu acho bastante importante, né? Traduzir, né, os alvos, os objetivos, as metas estratégicas em alvos de resultado mais táticos, num nível mais rápido, que não é simples, mas acaba empoderando os times, né, Sami, para fazer essa discussão, se chegamos, não chegamos lá, entregamos ou não entregamos na direção. E ó, Dani, é interessante demais você falar isso, porque não é incomum a gente chegar nas empresas e as empresas terem esse desejo, tá? É muito comum as empresas quererem algo assim. A grande dificuldade é conseguir traduzir isso em indicadores que de fato sejam palpáveis no dia a dia. Então, um dos grandes erros na construção dessa gestão de portfólio visível é a gente, por exemplo, trabalhar com indicadores que só se movimentam uma vez por ano. Se eu quero conseguir falar de antecipação de resultado e não só a gestão da iniciativa, né? Se a iniciativa está sendo feita, não está sendo feita, mas sim qual é o impacto que aquela iniciativa tem gerado, eu não posso ter um indicador que só se movimenta uma vez por ano. Então essa pode ser uma segunda dica, que é, sim, tenha um planejamento estratégico mínimo, né? Onde as pessoas consigam conectar o seu trabalho no dia a dia nesses indicadores, mas saiba que precisam ser indicadores que precisam movimentar de uma forma muito recorrente, porque a organização precisa ter uma cadência, precisa ter um momento recorrente para parar e olhar para esses indicadores, para esse planejamento. Eu falei que eu gostava de gravar com vocês porque, assim, eu geralmente saio com um livro de anotações quando a gente conversa. Se a gente parar 10 minutos, gente, na conversa numa mesa de bar, eu sempre vou anotar 1 milhão de ideias que eu tive quando eu converso com a Sami ou com a Dani. Então, tô amando, porque na primeira pergunta eu já pensei em várias coisas aqui. E pra ajudar quem tá ouvindo a gente, é claro que eu fiz um resuminho, né? Então, pelo que vocês trouxeram, acho que tem um ponto aqui dessa visibilidade e comunicação desde o começo, ela já ser pautada numa definição diferente do que é sucesso e do que é esperado das pessoas, que é essa mudança que a Dani comentou de as pessoas se comprometerem com o resultado e não somente com a entrega. E para que isso
aconteça, a gente precisa ter reuniões de governança, sejam elas status report ou qualquer outro tipo de reunião ou qualquer outro tipo de artefato, né? A Samira falou muito bem aqui que o como ele pode variar de acordo com a sua organização, mas a gente está olhando aqui para a essência, que são mecanismos de visibilidade que não sejam pautados na desconfiança, que sejam pautados de fato no direcionamento de para onde a gente está indo, onde a gente está investindo os nossos esforços, os nossos recursos, o que a gente está fazendo para mudar o cenário atual e melhorar os nossos resultados estratégicos, né? E aí eu gostei muito que a Dani comentou um ponto aqui de que os projetos grandes induzem a isso, eles induzem a um lugar de status report maior, a um lugar de acompanhamento das entregas maior, que eu já interpretando aqui, Dani, depois você me corrige se eu estiver errado, tem a ver muito com esse lugar de que num projeto grande, que é pautado em etapas e não em entregas de valor, eu vou demorar muito para ver o resultado. E muitas vezes vou ter esse projeto pautado num indicador de longuíssimo prazo. Então, se eu não consigo acompanhar o resultado no curto prazo, se eu tenho entregas que demoram muito para gerar qualquer impacto, é natural que eu comece a acompanhar o status do que é feito e não o status do valor que é gerado. E aí tá um grande pulo do gato aqui pra gente, que é como que o fatiamento e a governança adequada dessas fatias, dessas entregas de valor, é o que vai fazer diferença, né? Então, vocês comentaram, né? A Dani também falou dos OKRs, e muitas vezes quando a gente começa a fazer uma dinâmica de OKR, existem lá uma lista de projetos, de desejos da organização, e as pessoas estão desde o começo lá se coçando pra saber o que vai acontecer com aquela lista de projetos na hora que a gente termina os OKRs, porque a gente tá lá nos OKRs falando, vamos ter indicadores de mais curto prazo, vamos olhar para o resultado em ciclo curto, e a pessoa tá fazendo aquele depara lá pro projeto dela que demora 6 meses para entregar alguma coisa, né? E às vezes 6 meses é até um prazo bom, viu? Dependendo do lugar, é muito mais do que isso. A gente já viu projetos que demoram 2, 3 anos para entregar algum resultado. Então, a gente fala muito sobre como a gente vai conectar essa governança de portfólio com os OKRs, mas para que ela seja conectada de fato, eu preciso olhar para os projetos que existem, primeiro com um olhar de priorização e descarte, porque a gente acabou de revisar a estratégia, a gente acabou de revisar as prioridades, mas em segundo lugar, com esse olhar de fatiamento. Como é que eu olho para esse projeto e eu reestruturo esse projeto de forma que ele tenha entregas de valor em ciclos curtos, e aí sim ele se conecta com esse novo modelo de gestão de resultados que eu estou propondo. Faz sentido para vocês? Rafinha, faz. E eu quero usar um exemplo que eu e Sami temos em comum. Não vou falar o nome, mas vou falar que é uma instituição financeira, e essa instituição financeira, ela é muito interessante. Por quê? Porque tem projetos de diversas naturezas, e eu acho que isso é importante a gente colocar na mesa também. A forma como, né, a gestão de projetos evoluiu, ela evoluiu acompanhando projetos grandes de alta complexidade, né? Começou lá, por exemplo, vocês devem saber, né, projetos da engenharia civil. Então a gente tinha realmente fases muito concretas para acompanhar. Então, o nosso exemplo querido, Sami, tem uma troca do core bancário de uma instituição financeira. Não é simples, gente. E dá para pensar em fatias menores? Dá, mas mesmo assim é muito grande. Então, uma visão mais PMBOK, né, no sentido mais tradicional, de acompanhamento, né, do prazo, como está, tem valor, muito valor, porque dificilmente a gente vai conseguir testar pequeno, porque é o core bancário. Existem, claro, muitas coisas que dá para se incorporar, mas, no geral, projetos de infraestrutura são projetos mais desafiadores da gente trazer esse deparo. Por outro lado, nessa mesma empresa, a gente trabalhou no projeto de lançamento de um novo produto, um produto de seguros relacionado a isso. E a gente conseguiu trazer essa visão, e a gente conseguiu pensar em fatias. Então, quando nós chegamos lá, o projeto queria lançar, se eu não me engano, 6 seguros, tudo junto. Prá! Qual que foi o primeiro trabalho que a gente fez? Essa conexão que você trouxe, Rafinha. Não, peraí, gente. Qual que desses produtos é o que a gente acredita que mais vai ter retorno financeiro? Ah, é esse.
Legal. Esse produto, ele é dividido em quais canais? Ah, Dani, esse daqui a gente vai vender na loja física e vai vender online. Qual que tem o maior impacto? Ah, a gente tem muito mais saída na loja física, então vamos fazer na loja física. Legal. O que dá mais para fazer? Ah, também dá para fazer de uma forma de pagamento. Se eu for pagar no boleto, eu consigo lançar antes de eu parcelar. E aí nós fomos fazendo esse trabalho. Então acho que é importante a gente colocar também uma visão de que não é 100% que dá pra gente já ter esse afã. Um outro exercício que eu fiz com uma empresa farmacêutica, eles chegaram assim pra mim e falaram assim, Dani, não tenho como eu pensar numa fatia menor, meu projeto é a entrega de um novo centro de distribuição. Então, uma das coisas que eu acho importante nós como profissionais é entendermos, né, a natureza do negócio e da natureza dos nossos projetos para a gente aplicar. Mas mesmo assim, eu acho que tem muito benefício, né, desse lugar. E aí eu queria fazer uma ponte para a Sami, se você me permitir, Rafinha, que é que eu vejo a Sami fazendo com uma maestria excepcional, que é uma mudança muito grande de comunicação, mas que tem um impacto de cultura e comportamento muito grande que não é simples. Que é sair de uma reunião de status report, onde tá todo mundo querendo esconder o amarelo, nem leva o vermelho. Como eu já participei de reunião que o pessoal brigava porque se colocava vermelho, se colocava amarelo. Nossa, que dor de cabeça. Por quê? Nenhum profissional gosta de se sentir ameaçado, em risco, entrar na defensiva. Para uma mudança, que é uma das propostas que eu vejo reuniões de coordenação, e aí a Sami aqui para mim é a pessoa que conta isso, onde a gente convida a menos a falar, e aí, qual que é o status, ou o que aconteceu sobre o seu projeto, sua iniciativa, e pergunta, precisa de ajuda? Tem alguma coisa que é da visibilidade, que é importante as pessoas estarem aqui? E quando a gente cria isso, tive a oportunidade de ver com a Sami, e acho que umas 2 ou 3 empresas e contextos diferentes, mas como essa mudança de perspectiva e aí, o que está acontecendo? Para a pergunta, precisa de ajuda? Tem alguma coisa crítica que a gente precisa falar? Isso também muda muito, porque as pessoas entendem que aquele lugar não é um lugar de cobrança. Claro, sim, é um lugar de dar visibilidade, mas não é a visibilidade para entrar na defensiva, é na visibilidade de estamos aqui juntos para fazer dar certo. E então, o que está acontecendo? Porque, no geral, o problema de um projeto é o problema de conexão com outra área, de comunicação, de pedido de ajuda. Então eu quero passar para a Sami, né, nesse input, mas para você contar um pouquinho mais, Sami, assim, desses elementos e talvez até me trazer a sua fala, né, porque o que ficou aqui dentro de mim é essa grande mudança, né, do status report do medo, da defensiva e da desconfiança para um lugar do precisa de ajuda. Esse é um canal seguro para você levantar a mão e falar, olha, não sei, tô com um bloqueio aqui, tô em dúvida, não sei se isso vai acontecer. Eu já fui a pessoa que já foi muito cobrada pelo amarelo e por não levar o vermelho, assim, durante muitos anos. Eu já liderei diversos projetos, diversos times e em algum momento da minha carreira, Dani, eu aprendi que gerir pessoas da forma como eu fui ensinada a gerir pessoas não fazia sentido, porque as pessoas na sua natureza, elas não estão ali com maldade. Pelo contrário, existem diversos fatores, diversas alavancas fora do contexto da pessoa em si que interfere no status de um projeto. Então, continuar cobrando as pessoas, né, ou trazendo essa comunicação muito violenta em relação a só a cobrança por si só do status, acaba fazendo com que as pessoas migrem para uma visão de defensiva o tempo todo. Então, elas precisam se defender o tempo todo. E aí eu aprendi, e eu não sei dizer como que eu aprendi isso, porque, assim, gente, parênteses, né? Eu vou terminar a gravação desse Love the Problem e se eu não ouvir de novo o Love the Problem, eu não faço ideia do que eu falei nos últimos 5 segundos, tá? Então isso acontece o tempo todo. Mas eu aprendi com o tempo e com a vivência das pessoas de que colaborar é muito mais importante do que cobrar. Então se as pessoas não estão conseguindo entregar alguma coisa é porque aquele sistema, né? O sistema organizacional tá fazendo com que as pessoas não consigam fazer bem o seu trabalho. E aí, gente, é óbvio que tem profissionais que às vezes não é o profissional certo na cadeira
maneira certa e a gente vai lidar com isso de outra forma. Não tô falando que todo mundo aqui é bem intencionado ou todo mundo tá na cadeira certa. Não é sobre isso. Mas as pessoas, por natureza, elas querem colaborar. E elas já estão vivendo numa pressão, em organizações, às vezes, que não existe nenhuma característica de espaço de colaboração. Então, por exemplo, nesse momento mesmo, eu tô trabalhando num cliente onde a reunião de coordenação é uma maravilha. Ninguém fala nada. Você chega lá, gente, vocês têm problema? Não. Mas os times não entregam há 3 meses. Então, assim, as pessoas, elas não têm esse espaço seguro de elas poderem falar que, cara, estamos com um problema assim, tá acontecendo tal coisa, preciso da sua ajuda, vem aqui me ajudar a destravar tal conexão com outra área. Então, criar esse espaço é muito importante para que a gente consiga fazer com que as pessoas resolvam os problemas e parem de se justificar ou parem de se culpar na natureza porque algo não foi entregue. Então, sim, eu faço isso de forma muito natural já, porque eu acredito fortemente, faz parte de um dos meus valores, de que a colaboração, não importa se é a nível de empresa, se é a nível pessoal, a colaboração, a gente está disposto a ter esse espaço de colaboração nas nossas relações, faz com que a gente consiga se doar muito mais, faz com que a gente consiga ter resultados melhores enquanto seres humanos e, por sua vez, né, enquanto empresas e áreas e tudo mais. Então, gente, se você puder agora mudar essa perspectiva de que tá tudo bem, tá amarelo no status report, mas dá visibilidade do amarelo, mas pergunta o que tá acontecendo com esse amarelo, por que tá assim, como é que você consegue se comprometer a ajudar aquelas pessoas que estão por trás daquele sinal, sabe? Mas é de fato se comprometer com isso, não falar da boca pra fora, porque quando a gente começa a falar da boca pra fora, o outro em algum momento para de acreditar na gente. Então, o que eu tenho dentro de mim é que o nosso compromisso enquanto empresa é genuíno. Eu preciso fazer de tudo que eu posso, tudo que tá ao meu alcance, para que aquelas pessoas, nesse encontro de visibilidade de portfólio, que é basicamente isso, elas se sintam acolhidas e entendam que a Samira vai dar tudo dela para que aquele problema seja resolvido. E eu acho que é isso que faz com que o portfólio ele evolua para um lugar onde ele deixa de ser somente o repassador de informação e ele passa a ser parte fundamental para que a cadeia de valor flua mais rápido. Mas um resumo a ser feito aqui agora, de tanta coisa que vocês trouxeram boa por aqui, tá? Eu queria destacar, começando aqui com o ponto que a Dani trouxe, sobre os projetos que não se encaixam numa realidade tão dinâmica, né? E eu acho que a gente pode separar esses projetos que não se encaixam nessa realidade tão dinâmica em 2 tipos de projeto principais que eu vejo, tá? A gente tem os projetos que têm alguma limitação, que ela é do mundo físico, de legislação, ou de limitações fiscais, de órgãos ou atores que estão fora do controle da organização. Então, beleza, vou fazer um centro de distribuição novo, vou construir uma escola, vou construir um prédio. Existem limitações que têm a ver com como a gente consegue acelerar as coisas com segurança no mundo físico, que é diferente do que a gente consegue fazer no mundo digital, né? E também podem existir aprovações, documentações, necessidades que dependem de órgãos externos à sua empresa. E aí, esses projetos são projetos que vão sempre ter essa limitação, vão ter essa característica de serem projetos um pouco mais longos. Agora, existem alguns projetos, ou grande parte dentro de alguns desses projetos, que ainda são digitais. E aí eu gostaria de trazer a reflexão que muitas vezes, quando existe um projeto digital, um produto digital, que tem uma limitação, não dá para eu fatiar, não, é muito grande, provavelmente é um legado. É um legado de como esse projeto foi construído. Ele foi construído de um formato de gestão e construção de projetos diferente, que na época que ele foi construído, ele se tornou um grande bloco, que é muito difícil de fatiar, porque as coisas estão muito entrelaçadas e complexas, né? E aí um grande desafio e potencial de organizações que querem ser orientadas a valor é começar a desconstruir esse tipo de projeto. Porque muitas vezes esse tipo de projeto, ele tá no nosso controle de se fazer diferente. Então, por exemplo, eu vou migrar meu core bancário. Ok, tem coisas dentro desse core bancário que não dependem de mim. De fato, eu vou ter agentes externos. Mas tem muitas coisas que são minhas e
que foram construídas nesse grande bloco, nesse grande monolito, e que se eu não tiver o cuidado para, nessa nova migração, construir de um jeito diferente para que quando eu precisar dar manutenção ou fazer qualquer modificação no futuro, eu consiga fazer com fatias, eu vou continuar na mesma bola de neve ali. Então, tem tipos de projetos que faz sentido a gente revisitá-los, inclusive porque eles são legados de uma forma diferente de gestão, né? E acho que esses são projetos importantes da gente conseguir diferenciar, né? Dani, você quer trazer um ponto? Eu quero, Rafinha, num sentido até de que quando, nesse exemplo que você trouxe, né? Mas numa outra empresa, não nessa que eu comentei, eu trouxe para a equipe, né, de infra. Mas qual que é o resultado que você espera com essa mudança? Então, você quer que seja uma resposta mais rápida? Você quer melhorar a quantidade de erros? Você quer... E os profissionais sabiam me responder. A gente sabe. A questão toda foi eu ter perguntado: o que você espera? Qual que é o resultado que a gente está buscando aqui? O desafio, né, o trabalho que a gente fez foi os times, né, de infra, de apoio, de suporte, começarem a fazer essa tradução do que esses projetos maiores e estruturantes, mesmo os digitais, iam trazer ou para os clientes internos e principalmente para os clientes, para os usuários mesmo, os clientes finais. Então, existe essa possibilidade de ver valor mesmo nesse lugar. E aí eu quero trazer um ponto, Rafinha, que é um conceito que eu também vejo que muda muito quando a gente traz essa visão para as empresas, é que para a gente falar de valor, a gente precisa entender a cadeia de valor, ou value stream, em chique, em inglês. Porque a gente precisa entender no nosso negócio esses pontos que se conectam para entregar valor. Porque às vezes eu não estou entregando lá na ponta, ou não é já na receita. Às vezes eu estou numa parte anterior. Então, às vezes eu estou atraindo gente, estou lá no comecinho. Então, é um resultado de crescimento do meu produto, do meu canal. Às vezes eu não estou ali, e isso, o meu crescimento da base, depois vai me dar um resultado financeiro, mas provavelmente vai me dar daqui a alguns meses, dependendo, né, da natureza do meu negócio. Então, um outro exemplo aqui. Para que eu faça isso acontecer, aí eu vou conectar essa visão de cadeia de valor para conectar com o ponto que eu falei de métricas de antecipação e de atraso. Geralmente a gente acompanha o que a gente chama de métricas de atraso, que é receita, margem, lucratividade. Todo mundo quer, né? Que é resultado de negócio. Mas isso a gente olha para o passado. Então, dentro do meu contexto, o que me leva a ter, vai trazer receita, margem? Eu vou usar um exemplo que eu acabei de trazer com uma outra empresa de seguros, que a Sami também passou, que eu estava com um grupo multidisciplinar de Product Owners, e um dos objetivos era diminuir o churn. Quem não quer diminuir churn, não é mesmo? Quem não quer diminuir cancelamentos? Eu já vi, não só uma empresa, mas eu já vi algumas empresas colocando esse objetivo, só que as pessoas, as áreas não sabiam o que estava acontecendo, e daí o pessoal foi começar a entender, e a área de atendimento chegou a levantar a mão e falou assim: gente, esse cliente aí, que saiu ano passado, ele era um dos que mais ligava para o nosso central de atendimento. Então, viu ali uma métrica de um indicador de leading, né? Que era acionável, era número de chamados, de dúvidas ou reclamações com a minha taxa de saída de cancelamentos. Aqui é o efeito. Aqui eu consigo mensurar causa. Então, aí um desafio, mas é um desafio bom, que eu acredito para as empresas, eu tenho uma área de planejamento estratégico, provavelmente com essa visão. Eu tenho uma área, talvez, de gestão de portfólio, ou um PMO. A gente está se conversando para a gente entender as iniciativas que existem, elas vão alavancar ou não esses resultados? Como? Existem métricas intermediárias que a gente possa acompanhar? É uma mudança prática que não é simples, né, Sami? Que é o que você falou. Não é simples essa mudança no dia a dia, mas é uma coisa que dá para ser feita, mas precisa de uma reflexão, né? Então, aquele nosso objetivo lá de reter cliente, como que a gente vai fazer isso? O que a gente vai conseguir medir isso nesse mês? O número de reclamações, diminuição do número de reclamações é muito mais factível de acompanhar de 15 em 15 dias, mês a mês, do que o meu churn, que às vezes o meu churn eu só meço semestre ou anual.
Muito bom, Dani. E aí, resgatando um ponto que a gente começou a conversar lá no episódio 292 e que se conecta aqui também, o contexto diz muito sobre quais vão ser esses indicadores de resultado intermediários, né? Que vão apontar para a direção correta. Por que eu lembrei disso quando você falou? Porque eu estava num papo com um cliente há umas 2 semanas atrás que tem o comportamento oposto do exemplo que você deu. No caso deles, o cliente que mais liga, que mais reclama, que mais abre chamado é o cliente que fica. O cliente que eles perdem é o cliente que não fala nada, que não tem interação. Então, eles monitoram o inverso. Quando tem alguém há muito tempo sem interação com o atendimento deles, eles sabem que existe uma tendência desse cliente sair. Por isso que o contexto, gente, vai fazer muita diferença. E vocês vão precisar de pessoas que entendem do contexto, do negócio, dos números, para conseguir encontrar, né, esses resultados. E aí, acho que um outro ponto aqui, né, seguindo do nosso resumo, é não despreze os resultados intermediários. Porque muitas vezes a gente olha para esses resultados que são meio ou que são indicadores que vão primeiro mostrar pra gente o impacto interno e não o impacto direto. E muitas vezes a gente nem olha, né? As empresas olham para esses indicadores e falam assim, mas isso aí não é receita. Não é receita, mas você prefere acompanhar só a quantidade de tarefas entregues no lugar de acompanhar um indicador que você sabe que é um indicador de tendência para uma receita que vai vir no futuro? Não faz sentido, né? A gente fazer esse tipo de escolha. Então, a gente precisa olhar para esses indicadores de tendência com bastante carinho, porque muitas vezes eles são a forma da gente conseguir construir essa visão de resultado no curto prazo, né? Porque é isso que vai mostrar pra gente a direção correta. E aí, pra fechar esse bloquinho de resumo também, vocês trouxeram um pouco dessa perspectiva de posicionamento nas comunicações, nas reuniões, na forma de fazer essa gestão, né, do portfólio, que seja um posicionamento que tire as pessoas da defensiva, né? Dani citou ali o oferecendo ajuda e tal. E aí a Sami trouxe muito forte essa questão da colaboração. Então, criar uma governança que incentiva a colaboração e que tenha um ambiente seguro para que os problemas possam ser expostos, né? E aí tem um ponto, né? Se tá tudo verde, gente, ou vocês são a melhor empresa do universo e não tem problema nenhum, ou vocês têm muitos problemas porque ninguém tá conseguindo trazer à tona os problemas reais, né? Os impedimentos reais. Então, isso é uma reflexão muito importante. Geralmente, quando a gente chega numa empresa e ninguém reclama de nada, todo mundo diz que tá tudo bem, tudo tá verde, tudo tá maravilhoso, dificilmente é porque esse é o cenário real. Geralmente é porque problemas e desafios não estão vindo à tona porque a gente não tem um ambiente seguro para isso e a gente não tem a confiança de que ao trazer um problema eu vou ter colaboração das pessoas para me ajudar a resolver. Tem um outro ponto também que eu gosto bastante, que a gente pode trazer. A gente está fazendo uma gestão dos projetos, acaba quando a iniciativa, o projeto é entregue, adiciona aí mais uma coluna no seu quadro, no seu Kanbanzinho, né? Bem prático. A coluna mensuração de resultado. A gente não tira do acompanhamento da gestão até a gente mensurar resultado. Isso começa a trazer uma intencionalidade. Porque eu vejo também um grande desafio quando a gente tem uma área muito bem estruturadinha de planejamento estratégico, indicadores, só a galera daquela área acompanha. A gente corresponsabilizar as pessoas responsáveis pelas iniciativas e projetos mas qual que é o seu critério de sucesso? Que ponteiro você quer mexer? Isso já começa a começar também a mudar um pouquinho. A gente começa a pensar em iniciativas mais focadas no valor, né? Mas eu quero... Como é que você sabe se vai dar certo? Eu espero que eu aumente em X% a taxa de conversão. Eu espero reduzir em X% o tempo. Legal. Então, acho que na verdade veio duas coisas muito práticas, né? Não pare de acompanhar quando for entregue, né? Que é a mudança do paradigma do outcome para o output, né? Quer dizer, do output para o outcome, isso. Da saída para o resultado. E um lugar também de quando vamos fazer iniciativas, nós já pensarmos qual que é o meu ponteiro, né? O que eu quero fazer mexer. Que resultado eu quero gerar, porque é totalmente diferente do que eu quero entregar. E eu tô agora numa organização, só para também compartilhar para vocês, que eles até começaram a medir, mas daí não chegava no resultado. Daí eles ficaram sem graça, daí eles pararam de medir. Algumas pessoas, né, acho que agora eu trabalho, porque também tem
Eu acho que tem um grande desafio para mim, nosso, no mundo profissional, que é admitir que toda e qualquer iniciativa é uma hipótese de sucesso. Nós estamos apostando que aquela ação vai dar certo, que aquela ação vai trazer o resultado, quando não é. Que é, para mim, o desafio das organizações que aprendem, né? Que é também uma das coisas que a gente traz bastante, e as metodologias, né, mais ágeis, né, de fatiar, testar menor, de discovery, de validação de hipóteses, começa a ajudar a pensar nisso, né? Eu não me comprometo com o grande, eu testo antes pequeno para ver se vai dar aquele resultado que eu espero, e daí eu me comprometo. Então, essa também é uma mudança de paradigma, porque é ruim, né? É ruim eu colocar minha energia meses, anos, às vezes meses, né? Horas, às vezes meses da minha vida, uma coisa que não dá resultado. Mas eu gosto muito do que a gente fala aqui dentro, né? Ou eu entrego o resultado ou eu aprendo. Se nós não estamos fazendo nenhum desse aí, é desperdício total, infelizmente. E tem um ponto muito legal nisso, Dani, que é toda empresa comemora aquilo que lança, mas quase nenhuma comemora o que teve coragem de matar. E aí, quando a gente fala de uma gestão de portfólio orientada a valor, a gente precisa estar com essa visão o tempo todo. Daqui pra frente, é essa iniciativa que vai de fato trazer o resultado? Se não for, a gente precisa aprender a descartar. Mas o grande problema é que as empresas ficam naquela do tipo, ai, a gente já investiu tanto, será que parar agora é o melhor caminho? E essa parece ser a frase mais cara de todas, assim, mais cara do que isso, só aquela reunião de portfólio que começa às 8 da manhã e termina às 8 da noite, tem todo o comitê diretivo nessa mesma sala, e eu já participei de algumas dessas, inclusive. Então, assim, o dinheiro gasto, ele não volta, tudo bem, mas daqui pra frente, será que a gente vai continuar gastando dinheiro naquilo que não faz sentido? Então, enquanto o escritório de projeto, não importa se é um escritório orientado a valor já, ou é um escritório de projeto tradicional, o seu trabalho, enquanto representante desse portfólio, é fazer com que as lideranças elas tenham a coragem de eliminar esse trabalho, de eliminar o desperdício. Porque aí a gente está fechando a torneirinha do dinheiro que está indo embora das empresas. Muito bom. E Sami, aproveitando que você entrou nesse assunto de escritório de projetos orientado a valor, não orientado a valor, como que tá essa, né, como que é esse modelo, essa migração, eu queria que você falasse um pouco, né, dessa experiência. Você começou lá no início, inclusive, contando um pouco das desventuras com o PMO em alguns momentos, né, e eu sei que você tem uma boa experiência aí com o VMO, com essa visão de um escritório de projetos orientado a valor. O que muda na prática dentro desse modelo de gestão entre um e outro, e como que essas duas coisas se conversam ou não se conversam dentro de uma organização? É interessante você falar isso, Rafinha, porque a gente criou um material em algum momento da nossa jornada onde mostra exatamente como que um PMO tradicional se comporta, como que a gente deveria começar a fazer essa transição para um modelo de gestão de resultado, assim. O que tá no meio do caminho? Eu acho que a gente pode, inclusive, se não tiver um artigo no nosso blog, eu posso escrever um artigo sobre isso. Tô escrevendo um livro sobre isso, então daqui a pouco ele vai ser lançado, mas mostra exatamente essa percepção de o que é um e como é que eu começo a fazer essa transição pro outro, porque não é simples, não é tipo virar uma chave, não é porque agora alguém fala que a gente é VMO que a gente passa a ser VMO, né, dentro das empresas. A gente sabe que não funciona assim. Então a grande sacada é a gente entender o seguinte: se a gente tá olhando só para prazo, escopo e custo, de uma forma bem literal, a gente tá falando de um PMO tradicional, e isso não é bom nem ruim, tá? É importante a gente tirar aqui juízos de valor sobre isso. Quando a gente começa a ter pessoas ao nosso redor perguntando, tá, mas isso tá dando resultado? Mesmo que a gente ainda não saiba qual é o resultado, mesmo que ainda não seja um resultado conectado com planejamento estratégico, como a gente falou, mas as pessoas estão preocupadas de, cara, será que isso tá gerando o impacto que a gente gostaria de gerar? Será que isso tá trazendo dinheiro? A gente começa a fazer essa transição para uma gestão de valor, de putz, ao invés de eu ficar olhando somente prazo, escopo e custo, além disso, eu também vou olhar para o resultado, se aquilo que está sendo entregue até agora está gerando resultado. Então eu não saio de uma visão de que esquece o triângulo de ferro tradicional e passa a olhar só resultado. Não, não é isso. Vai existir esse momento de transição. Vai existir um momento que a gente vai continuar olhando prazo,
scope custo, e não tem problema. Mas além disso, a gente traz o adicional de resultado. Quando a gente faz isso, a gente começa a transicionar para essa visão de gestão de resultado. Além disso, quando a gente fala do que a gente gere, né? Quando a gente fala de um PMO tradicional, a gente gere projetos, iniciativas. Quando a gente fala de um VMO, a gente está gerando um fluxo de valor. Então, eu começo a olhar para a cadeia de ponta a ponta e vendo se, dentro dessa cadeia, quais são os impactos de valor que tem aqui dentro. Então, tem valores que são estruturantes, tem valores que é um custo do atraso, tem várias outras características de valor que a gente começa a olhar dentro dessa cadeia de valor como um todo. E aí tem o papel que é extremamente importante, que é como que essas pessoas de portfólio, né, elas se comportam. Então, se o meu papel é ainda controlar e reportar aquilo que está acontecendo, eu estou falando de um PMO tradicional. Agora, se o meu papel, eu me coloco naquele lugar que o meu papel é facilitar essa discussão sobre fluxo de valor e eu destravar esses entraves, né, que fazem com que esse fluxo de valor pare, aí eu estou transicionando para um VMO. Entende que é muito sobre comportamentos e que não é uma coisa que é sempre A ou B, não é binário. A gente pode ter vários comportamentos diferentes aqui dentro e tá tudo bem a gente ter um nome de PMO, não tem problema, sabe? Desde que a gente saiba que o que a gente quer é entregar muito mais do que prazo, escopo e custo. E aí, gente, tem várias formas de fazer isso. Mas o importante é a gente pensar que eu não preciso de uma estrutura nova para fazer isso. Eu posso ter a estrutura que eu tenho. O que eu preciso fazer são conversas novas com as pessoas certas, entendeu? Porque a governança é um comportamento muito antes de ser uma estrutura. Então dá pra gente começar amanhã, inclusive, se a gente quiser. Porque é sobre comportamento, não é sobre ter fórum, sobre ter cadência, sobre ter essa rotina muito bem detalhada. É sobre eu, enquanto liderança, né, de portfólio. E aí, veja que liderança não como um papel de líder, né, mas como pessoa que olha para portfólio, eu começar a trazer esses comportamentos nas minhas conversas no dia a dia. E aproveitando então que Sami já trouxe aqui uma dica de ouro para quem é liderança de portfólio, né? Que é olhar para a governança como um comportamento, começar a mudar, né, a sua forma de visão, de gerir, de trazer as pessoas para perto ali nesse aspecto. Eu vou pedir para a gente encerrar com uma dica da Dani para lideranças que não são de portfólio, mas que precisam estar inseridas nesse modelo de gestão de portfólio, seja reportando algum tipo de resultado, algum tipo de entrega. E o que você daria, Dani, de dica para essas pessoas? Pode ser? Pode sim, Rafinha. Olha, líder, você é cobrado de alguma coisa. Você é cobrada, líder, de alguma coisa. Minha dica é você ter essa conversa com sua equipe. Em que ponteiros nós mexemos? Qual o resultado que nós vamos alcançar? E fazer essa rodada para cada iniciativa, projeto, ou até mesmo processos, business as usual, que vocês atuam. Então, ter essa rodada de reflexão. Você, líder, você liderança, você ajuda a mexer quais ponteiros, né? Você e sua equipe, né? Porque a gente não faz sozinho, ao contrário, como liderança fazemos juntos. Então, fazer uma rodada com a sua equipe dessa reflexão. Então, muito provavelmente, se você só é cobrado, né, pelo custo da sua equipe, que às vezes é isso, né? Eu só vejo o tamanho da minha equipe, o custo. Para refletir um pouquinho e chama a sua equipe, se você se sentir à vontade, ou quais ponteiros a gente mexe e como esses ponteiros se conectam com a estratégia hoje da sua empresa. Então, às vezes, não é um depara claro, mas com certeza, gente, a gente não está dentro de uma empresa sem contribuir. Com certeza a gente vai contribuir. Então, quais ponteiros a gente mexe? Então, essa seria a minha dica para lideranças que ainda não começaram a fazer esse exercício, né? Então, todos os números são bem-vindos, porque vão começar a dar uma sensação de concretude, né? De evidências, de concretude para a gente. É isso. Obrigada, Rafinha. Obrigada a você que ouviu a gente até aqui. Obrigada pessoal que ouviu a gente até aqui. Já tenho ideias para muitos outros assuntos e episódios, então vou chamar vocês duas para a gente conversar mais sobre esse assunto, viu? Muito obrigada, Sami, muito obrigada, Dani. Obrigada, pessoal que tá ouvindo a gente e até a próxima. Tchau, tchau.
Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nauer. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.